é de fato, nessa temporada, ainda uma espécie de calcanhar de Aquiles do Cruzeiro nessa temporada. O Cruzeiro foi ao mercado, trouxe esses jogadores, o Sinisterra está sendo desenvolvido, o Arroio já foi muito importante no jogo contra o Bahia, voltou a ser importantíssimo no jogo contra o Fortaleza, parece que está no famoso agora vai, mas é nessa temporada, mesmo com todo o bom aproveitamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, aquele lugar ainda onde a gente olha e está em busca de certezas, além daquelas que serviram de base para solidificar a maneira de jogar da equipe. Eu não estou falando de Christian e Wanderson, eu estou falando realmente de jogadores com uma capacidade mais ofensiva, mais insinuante, mais veloz para jogarem naquele setor. Para mim, sim, viu, Valor? Se a gente levar em consideração que são jogadores, né, em posições que muitas vezes são um desequilíbrio de uma partida, e dada as devidas proporções também são muito valorizados por conta disso, sim, é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. É claro que o Christian encaixou muito bem, o Wanderson, quando chega com o aval também do treinador, e a gente cria uma expectativa muito grande com relação ao desempenho do Wanderson, exatamente por saber que é um atleta da posição, por ter visto ele atuando no Internacional dessa maneira e tendo bons desempenhos, bons números também. Mas a partir do momento que o Wanderson não consegue nos entregar a parte ofensiva, as coisas ficam um pouco mais questionáveis. E aí o Cruzeiro entende muito bem também essa necessidade de ir ao mercado. Acho que aos poucos o Cruzeiro vai se encontrando nesse sentido. O Arroio já é uma dessas opções, boas opções que o Cruzeiro e movimentos que o Cruzeiro fez no mercado. É claro que ainda precisa continuar se adaptando, vai render mais, vai desempenhar ainda mais. O Sinisterra também, né, a ideia é essa, que ele possa, o quanto antes, ir nos ajudar também dentro do campo. Hoje eu ainda não consigo enxergar que o Cruzeiro deixou de ter essa posição calcanhar de Aquiles. Acho que o Cruzeiro ainda precisa encontrar novas assistências, que de fato gerem impactos, como acabou gerando impacto no último jogo contra o Fortaleza. A ideia é que possa vir numa crescente, né? Cada vez mais ir aparecendo, para que possa deixar de ser um incômodo. Mas, se a gente pegar toda a temporada, desde janeiro até ontem, sim, não tem como a gente falar que não era, né? Senão a gente talvez não viria o próprio Christian atuando nessa posição, porque foi uma tentativa de nos ajudar. E aí não falo pela escassez de quantidade, mas pela escassez de qualidade. Muitas vezes o Cruzeiro tinha aqueles jogadores daquelas posições, mas infelizmente eram jogadores que pouco acrescentavam no elenco. E aí, Samuca, as pontas realmente são setores, digamos assim, carentes, né, de uma outra característica. Essa outra característica está aí com Arroio, com Sinisterra, que cada um a seu modo está tentando acontecer ainda com as suas particularidades e dificuldades, o Sinisterra esbarrando nas questões físicas e o Arroio na adaptação, afinal de contas ainda é muito jovem, Samuca. Pois é, mas o Arroio eu acho que já mostrou o suficiente aí para ser a principal peça aí na beirada do Cruzeiro, viu, Valu? Seria o meu titular hoje também. Não, qualquer coisa diferente disso, eu acho que vai ser um erro para domingo. Nem vou falar da questão do Wanderson, acho que ele entrou bem no jogo com o Fortaleza, mas a gente passou a ter um Wanderson que já aconteceu há muito tempo, né? Ele era importante na parte tática e tudo. Talvez aí, acho que a última vez que isso aconteceu foi no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Depois, não me recordo dele ter um jogo assim. Acho que a volta ele até vai bem, viu, Samuca? Bem, não lá faz eu gostei da volta, dá um chute também equivocado ali, enfim, ele o teve essa recorte chance aí que eu faço. Com muita boa vontade do Valuzeiro. Eu gostei dele lá no jogo de ida, acho que ele participa, aí sim, né, esse compromisso tático dele, né, e tudo.
mas penso que o Arroyo agora, nessa reta final aí, pensando na Copa do Brasil, ele será importante, né? O Arroyo, galera, não pôde jogar contra o Atlético Mineiro porque ele foi inscrito depois do primeiro jogo, né? Não é que ele não pode jogar a Copa do Brasil, tá liberado, então penso que ele vai crescer ainda, mesmo restando aí 9 jogos do Brasileiro e tomara que 4 da Copa do Brasil, né? São poucos jogos, mas acho que é uma peça bem interessante e dá uma característica para o time que a gente precisa bem, né? 1 contra 1 muito forte. Cara, o Arroyo dificilmente, e eu acho que isso que faz falta, o Pedro, Amanda, Valu e o pessoal que está acompanhando aí, esses dias até apareceu na timeline lances do Wanderson lá no Inter, véio. Às vezes é muito pegar a bola e devolver ali para trás, sabe? Com falta de confiança, véio. O Arroyo, presta atenção, velho. Tá nem aí, velho. Alberto. Dificilmente ele vai pegar uma bola e ir para trás, velho. O Sinisterra, nos poucos minutos que ele teve também, véio, depois, aquele jogo que ele perdeu a confiança ali, não conta, né? Mas é sempre, direção ao gol, velho. Vai errar um monte, vai perder posse, vai, véio, mas tem que tentar, véio. E o Arroyo tenta isso, véio, o tempo inteiro. Véio. Pega a bola e vai dentro dos caras, e é o que o Cruzeiro precisa, né? Eu espero, com sinceridade, ele mais 10 no domingo. Eu concordo com o Samuel, acho que o Arroyo, essa característica dele, o coloca ali como um ponto principal para o jogo de domingo, né? E ele já mais desenvolto, e até um debate, não sei se vocês chegaram a ver, ele aconteceu de uma maneira menor, não tão ampla assim, né? Pós primeiro jogo ali do Arroyo como titular contra o Sport, muita gente falou do aspecto defensivo. Valu vai lembrar, porque a gente estava junto nessa transmissão aí, Cruzeiro e Fortaleza, e assim, por várias vezes a gente destacou, no caso, a dedicação do Arroyo de voltar a recuperar, desarmar uma bola. Então isso também ele está entregando, sem contar essa característica que o Samuel fala, que faltou muito para a gente em alguns momentos. O jogo, para mim, que eu coloco 2 jogos, na verdade, que faltaram muito isso. O clássico contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo, que era um Atlético completamente fechado, um Cruzeiro com posse, com volume de jogo, mas que faltava esse cara que pega a bola, olha para o marcador e fala, velho, se esse cara não fizer nada, eu vou driblar e vou para dentro dele. E contra o CRB a mesma coisa, faltou isso para o Cruzeiro, então acho que o Arroyo nos entrega essa característica, e é um cara que é muito jovem, né? Então ele tem o fôlego também. Mas essa parte, eu acho que do calcanhar de Aquiles ali para os extremos, só vai ser, acho que, solucionada para o torcedor quando eles fizerem algo que a Amanda pontuou muito bem, que o Arroyo fez num primeiro momento contra o Fortaleza. Os pontas converterem ali as jogadas, o volume ofensivo do Cruzeiro, em passes e gols. E aí, se a gente colocar o Christian dentro desse bolo de pontas, a gente teve isso no jogo contra o Fortaleza dos 2 pontas, né? Assistência do Kenny Arroyo e o gol do Christian. Mas eu acho que com o Kenny Arroyo aí estando mais adaptado, já dá uma solucionada boa nesse problema que o Cruzeiro teve ao longo do campeonato, e acho até o Valu, a Amanda e Samuel, se vocês também quiserem opinar sobre isso, que vai ser um fator talvez positivo pro Wanderson. Em algum momento ele virar esse cara, quem acompanha muito basquete sabe, né, o que tem o 6º homem lá, no futebol ele ser esse 12º jogador, o cara que vai entrar no segundo tempo, pegar a defesa do adversário mais desgastada, e aí talvez a gente possa ter esse Wanderson mais desenvolto, que vai para cima, que tenta o drible, que tenta uma finalização. Acho que pode ser um caminho interessante para ele também sair um pouco desse holofote, dessa pressão de ser o titular. Respira fundo, torcida celeste, porque o que parecia apenas mais um rumor de bastidor acabou se transformando em uma das reviravoltas mais comentadas dos últimos tempos na Toca da Raposa. A semana começou com tensão, telefonemas, propostas e muita incerteza, mas terminou com uma resposta que ninguém esperava e que mexeu com os ânimos de diretores, jogadores e torcedores. O nome no centro de tudo? Um dos laterais mais experientes e vitoriosos do futebol brasileiro, que parecia estar de saída, mas decidiu trilhar um caminho totalmente diferente. E essa escolha promete mudar o cenário do Cruzeiro nos próximos meses de forma profunda, estratégica e até emocional. Antes de mergulharmos nessa decisão que pegou todos de surpresa, respira fundo e presta atenção no que vem a seguir,
porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Se você é daqueles que vive o Cruzeiro intensamente, que acompanha cada passo, cada treino e cada bastidor, já se inscreve agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro, ativa o sininho e deixa o like, porque hoje a história é quente, reveladora e tem detalhes que a grande mídia nem sonhou em mostrar. O que está prestes a ser revelado vai explicar por que a diretoria segurou uma decisão que parecia inevitável e como isso impacta diretamente o futuro do elenco comandado por Leonardo Jardim. Faça isso agora, porque a atualização que você vai ouvir pode mudar a forma como o torcedor entende a gestão do clube, os bastidores da SAF e o relacionamento entre comissão técnica e elenco. Acredite, o enredo que começou com incerteza, dúvidas e até rumores de retorno acabou virando um exemplo de como o Cruzeiro vem atuando de forma mais madura e racional desde a chegada de Pedro Lourenço ao comando. A decisão que parecia apenas mais uma movimentação de mercado se transformou em símbolo de planejamento, coerência e, acima de tudo, compromisso com o projeto esportivo do clube. Pois bem, a partir de agora começa o que realmente importa, o ponto de virada. Fagner, o lateral direito que há semanas vinha sendo apontado como possível retorno ao Corinthians, surpreendeu a todos e decidiu permanecer no Cruzeiro. A notícia caiu como uma bomba dentro da Toca da Raposa e incendiou as conversas nos bastidores. Ninguém esperava que o jogador, mesmo com propostas e sondagens, optasse por seguir no projeto celeste até o fim do contrato de empréstimo. E mais, a escolha foi inteiramente dele, respaldada por um entendimento maduro entre o atleta, o staff e a diretoria cruzeirense. Tudo começou a se desenhar quando as conversas sobre o futuro de Fagner começaram a ganhar força dentro e fora de Belo Horizonte. De um lado, havia preocupação com o ritmo de recuperação física do jogador após a lesão sofrida na Copa do Brasil. Do outro, a emergência de um novo talento da base, Cauã Moraes, que assumiu a lateral com personalidade e chamou a atenção até dos analistas mais exigentes. Leonardo Jardim observava tudo com calma, porque sabia que qualquer movimento precipitado poderia desestabilizar um setor fundamental do time. E foi justamente essa prudência que mudou o rumo de tudo. Nos bastidores, o clima era de apreensão. Alguns acreditavam que Fagner já tinha destino certo fora da Toca, enquanto outros apostavam em uma extensão contratual imediata. Só que o Cruzeiro, diferentemente de outros tempos, preferiu agir com inteligência. A comissão técnica analisou cada detalhe, da evolução clínica à intensidade dos treinos. E quando o relatório final foi entregue à diretoria, a conclusão foi clara. Manter Fagner é garantir equilíbrio e experiência em uma reta final de temporada que promete ser eletrizante. O torcedor talvez não imagine, mas a decisão de manter o lateral não foi apenas médica ou técnica, foi também emocional. Dentro do vestiário, Fagner é um nome que impõe respeito. Mesmo lesionado, ele se manteve presente nos bastidores, orientando os mais jovens e participando ativamente das reuniões com o grupo. Essa postura pesou muito na hora da diretoria avaliar o que fazer. Pedro Lourenço, sempre atento à harmonia interna do elenco, teria dito que a presença de Fagner é um ativo silencioso, ou seja, alguém que agrega mesmo fora dos gramados. Enquanto isso, o jovem Cauã Moraes continuava sua ascensão meteórica, acumulando minutos e confiança. Leonardo Jardim encontrou na convivência entre os dois uma fórmula de ouro, experiência e juventude lado a lado. William, o titular consolidado, ganhou dois companheiros que empurram o nível de treinamento para cima. A disputa interna ficou intensa, mas saudável. E é justamente esse tipo de ambiente competitivo que o Cruzeiro precisava para manter o ritmo e o foco nas rodadas decisivas do Brasileirão. Mas a permanência de Fagner também tem impacto financeiro. Com a decisão de continuar, o Cruzeiro evita a necessidade de buscar uma reposição de emergência na próxima janela, o que significaria um gasto considerável, algo que poderia ultrapassar facilmente R$1.500.000, R$1.500.000 em salários e taxas de empréstimo. Essa economia será redirecionada para reforçar outros setores considerados prioritários, como o meio-campo e o ataque. É planejamento puro, sem improvisos e sem ações precipitadas. A decisão foi comunicada internamente em uma reunião discreta na Toca da Raposa II, na qual participaram membros da comissão técnica, departamento médico e representantes da SAF. Fagner manifestou seu desejo de seguir, agradeceu a confiança e prometeu total dedicação para estar apto o quanto antes. A resposta da diretoria foi imediata, portas abertas e total apoio. O clima no vestiário após o anúncio foi de euforia. Jogadores comemoraram a notícia e, segundo relatos, até brincaram dizendo que o vestiário não seria o mesmo sem ele. O torcedor mais atento percebe que essa decisão representa algo maior do que apenas um contrato mantido. Ela mostra que o Cruzeiro aprendeu a valorizar processos e a respeitar tempos.
O passado recente, marcado por trocas constantes e improvisos, parece ter ficado para trás. Hoje o clube age com base em dados, relatórios e metas de desempenho. É uma nova era, e a permanência de Fagner é um retrato fiel desse amadurecimento institucional. Outro ponto interessante é o reflexo dessa escolha sobre a figura de Leonardo Jardim. O treinador português vem ganhando moral não apenas pelos resultados em campo, mas pela forma como conduz o elenco. Ele foi um dos principais defensores da continuidade de Fagner, argumentando que o jogador ainda tem muito a oferecer e que sua experiência será vital nas partidas decisivas da reta final. Esse respaldo da comissão técnica mostra sintonia total com a diretoria, algo que o Cruzeiro vinha buscando há anos. E há também a dimensão simbólica da decisão. Quando um atleta do porte de Fagner opta por ficar, mesmo diante de possibilidades em outros clubes, ele envia um recado direto ao mercado. O Cruzeiro voltou a ser um ambiente de confiança. O clube, que passou por momentos turbulentos, agora inspira estabilidade e seriedade. Essa percepção é fundamental para atrair novos reforços e consolidar o projeto de longo prazo que Pedro Lourenço vem implementando com tanta firmeza. No campo esportivo, os efeitos práticos serão sentidos rapidamente. Com Fagner no grupo, Leonardo Jardim ganha repertório tático. Em jogos de maior exigência defensiva, o técnico pode utilizar um sistema de rotação entre ele e William, preservando intensidade e mantendo o equilíbrio entre experiência e vigor físico. Já Cauã Moraes, em plena evolução, seguirá ganhando minutos estratégicos, sendo preparado para, no futuro, assumir de vez a titularidade. É o tipo de transição planejada que os grandes clubes executam. Nos bastidores, comenta-se que Fagner ficou impressionado com a estrutura do Cruzeiro e o clima familiar que encontrou em Belo Horizonte. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele se sentiu acolhido, algo que pesou fortemente na decisão de ficar. Além disso, o relacionamento com Leonardo Jardim e o diálogo direto com a diretoria criaram um ambiente de confiança mútua. E quando confiança e estabilidade se unem, as decisões se tornam mais racionais e menos impulsivas. Enquanto isso, a torcida celeste reagiu de forma intensa nas redes sociais. Muitos comemoraram a permanência, destacando que o Cruzeiro precisa de líderes dentro do elenco para momentos decisivos. Outros viram a escolha como sinal de maturidade do clube e elogiaram a gestão de Pedro Lourenço, que vem mostrando firmeza e visão de longo prazo. A hashtag FagnerFica chegou a figurar entre os tópicos mais comentados em Minas Gerais. Agora, o foco volta totalmente para o campo. Fagner seguirá seu processo de recondicionamento físico sob supervisão direta da equipe médica do Cruzeiro. A expectativa é que ele esteja à disposição nas próximas semanas, ainda neste Brasileirão, fortalecendo a reta final da equipe. Caso tudo ocorra dentro do planejado, a comissão técnica poderá contar com um reforço de peso em um momento crucial da competição, sem precisar gastar um centavo a mais. E você, torcedor, o que acha dessa decisão? Acredita que manter Fagner é o movimento mais inteligente do Cruzeiro neste momento? Acha que essa convivência entre experiência e juventude pode se transformar na força que faltava para a equipe embalar na reta final? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Queremos saber o que o verdadeiro cruzeirense pensa sobre esse novo capítulo que começa a ser escrito. E claro, antes de encerrar, já deixa seu like e se inscreve agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, porque a cada dia que passa, novas histórias se desenham dentro da Toca da Raposa. Hoje foi Fagner quem surpreendeu, mas amanhã pode ser outro nome importante do elenco tomando uma decisão que ninguém esperava. E aqui você vai ouvir tudo, sem cortes, sem ruídos e com a credibilidade que o torcedor celeste merece.